Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 16 de dezembro, nós estamos na terceira semana do tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal. Rezemos com muita fé a Hora do Ângelus nesse dia, por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Lembremos de rezar pelas famílias, pelos pais de família que passam por dificuldade para manter o seu lar, para que Deus conceda a todos trabalho, vida digna, para cuidar e proteger seus filhos. Rezemos por aqueles que estão doentes e por aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois da Hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o Evangelho para essa terça-feira é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 ao 32. Jesus acrescentou: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi falar com o primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje em minha vinha. E ele respondeu: Não estou com vontade. Mas depois, arrependido, foi. Depois foi falar com o segundo e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: o primeiro. Jesus então lhes disse: Eu vos declaro essa verdade. Os tão desprezados cobradores de impostos e essas prostitutas vos precedem no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós como exemplo e mestre da justiça, e não crestes nele. Entretanto, estes cobradores e essas prostitutas creram. Mas vós, nem mesmo diante de um tal exemplo, vos arrependestes crendo nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala hoje para os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, aqueles homens que se diziam santos, líderes, conduziam o povo, eram eles que dominavam toda a economia dele, a vida deles girava em torno do templo. Eles estavam sempre por ali, sempre frequentando os lugares sagrados. Mas Jesus vê o comportamento daqueles homens e conta essa parábola, que havia 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. Chega para o primeiro e fala: Meu filho vai trabalhar na minha vinha. E esse fala: Não vou. E saindo depois se arrepende e vai trabalhar na vinha do pai. O outro, o pai fala a mesma coisa: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele responde: Sim, Senhor, eu irei, mas não vai.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, aquele que disse que não ia e foi, e mudou de ideia. E Jesus explica que os cobradores e prostitutas haverão de preceder esses chefes, esses anciãos no reino dos céus. Por quê? Os cobradores de impostos, as prostitutas, aquelas pessoas mais pecadoras, em primeiro momento, disse não a Deus. Pecaram, viviam num mundo de pecado, mundo contrário à vontade de Deus. Mas com a pregação de João Batista ou com a chegada de Jesus, eles mudam de ideia, eles mudam de vida e se voltam para Deus. Voltam até frequentar os templos, querem se converter ou se convertem a partir da fala dos ensinamentos de Jesus. E esses homens, chefes, poderosos, que se diziam tão próximos de Deus, não escutam João Batista, ignoram Jesus. São estes homens que vão prender Jesus, vão condenar Jesus à morte. Jesus conta essa parábola. Às vezes não adianta você dizer sim, sim a Deus, eu vou fazer isso, eu vou mudar de vida, eu estou sempre na comunidade, eu estou sempre ajudando. Mas na hora você não obedece, não ouve as palavras de Deus, não quer ouvir, se acha autossuficiente e não faz aquilo que agrada a Deus. Você está agindo como esse filho que diz que vai trabalhar na vinha do pai e não vai. Você vê as pessoas mudando, se convertendo, as situações acontecendo ali à sua volta e você não dá atenção. E abandona a sua missão, abandona o seu projeto de vida cristã. Ao passo que muitos outros se convertem a partir do que veem, do que ouvem. Como muitos ouviram João Batista e se converteram, principalmente as pessoas mais humildes, mais simples. E esses doutores da lei, os fariseus, os anciãos do templo, eles viam João Batista como um louco, como um maluco, que falava coisa com coisa. A mesma coisa eles veem Jesus, um comelão, um homem que senta na mesa com cobradores de impostos, com prostitutas, e eles não dão ouvidos a Jesus. São como esse filho que diz ao pai que vai trabalhar na vinha e não vai. Por isso nós devemos pensar um pouquinho como nós somos. Será que nós somos como esses anciãos, esses doutores, chefes poderosos? Nós achamos que já conhecemos tudo de Deus, falamos que nós fazemos as coisas certas, somos cristãos verdadeiros, mas na hora da ação não fazemos nada. Enquanto outros que não falam, não comentam, não se dizem tão próximos, tão conhecedores da palavra de Deus, fazem a vontade do Pai. Ouvem aquelas pessoas que ensinam, se convertem, percebem que são humildes, que precisam se mudar de vida, se converterem e acabam mudando. Então é assim a nossa vida. Existe um grupo de pessoas de um jeito, outro de outro, mas nós nos enquadramos em qual categoria? Do filho que diz que vai fazer a vontade do pai e não faz? Ou daquele filho que não diz não de primeiro momento, mas reflete, vê que precisa mudar de vida e muda e faz a vontade do pai? Quem agrada a Deus? Esse filho que mudou de ideia, que estava errado e entendeu que estava errado e resolveu mudar a sua posição, o seu posicionamento e fazer aquilo que agrada a Deus. Pensemos nisso e façamos uma mudança em nossa vida. Nesse tempo do Natal, tempo do Advento, é um tempo propício para refletirmos e mudar nossas atitudes. Se nós estamos achando autossuficientes, santos demais, às vezes nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. E quem sabe nós somos também esses pecadores que mudam de ideia, que pensa, o Pai me chama, eu disse não, mas eu preciso ir, eu preciso fazer a vontade do Pai. Façamos deste tempo do Advento um tempo verdadeiro, de verdadeira conversão. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações,
para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.